Oi, eu vim ajudar vocês pela a vida do meu boné. Eu vim ajudar vocês. Por que a gente devia confiar em ti? É melhor confiar mesmo, Cris. Porque ele jurou pela honra do boné. Então, se ele não tiver cumprido, o boné vai queimar. Agora. Não queimou. Tudo queimou. Ajuda a gente. O cara do Cris Prime, ele tá chegando. Quando vocês bater 30 inscritos, ele vai chegar. Quantos inscritos a gente já bateu? 25. 25? Qual era o do 20? Do 20 era o rato. O do 10? O primeiro. Reverso?